Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar com vocês o estudo bíblico desta noite, como temos dito sempre aqui do nosso humilde lar, minha esposa e eu. Mas antes disso nós vamos orar, nós vamos cantar um cântico. Vamos lembrar o texto bíblico que nos foi dado lá do Salmo 66, 20, não é isso? Salmo 66, 20. E em seguida nós entraremos no assunto da noite de hoje, que é uma sequência, um segmento da parábola do semeador. Então, já temos alguns aí, mas se você não colocar um boa noite, não nos cumprimentar, não dá para identificar você, viu? Porque aqui no nosso... Hoje eu estou sem o meu tablet, no celular da minha esposa, aparecem as pessoas que estão nos visualizando, mas os seus nomes vão aparecer à medida que você nos interagir conosco. Estudo bíblico é isso. Você pergunta, você fala, você sugere, e naquilo que estiver ao nosso alcance nós vamos tentar responder, se Deus quiser, tá bom? Então, por enquanto é um boa noite generalizado, e aí eu já passo para a Márcia para que a gente cante o cântico desta noite, o primeiro, depois a gente vai orar. Boa noite para todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo bíblico, mais uma quinta-feira que estamos aqui juntos. Vamos começar cantando enquanto os irmãos vão se conectando? O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade para que o mundo reconheça que Cristo vive em nós. O Pai
noite. A Beth hoje encabeça a relação dos participantes do estudo de hoje. Boa noite, a Beth e a sua linda mãezinha, sua amada mãezinha, Dona Alvina. Boa noite ao Noel, que eu espero esteja melhorando, né? A Elaine, aí com o Noel, a Ariane lá com a Sidoca, né? O aí, não sei, é complicado de saber que o Noel está se convalescendo aí da Covid-19. Nair e João Costa. E o presbítero Osmar Bertolucci. Meus irmãos, nós vamos depois cumprimentar os demais. Quer comentar esse povo aí, amor? Dá boa noite para eles que já chegaram. Já dei, boa noite. Já deu? Eu sou terrível, não percebi. Vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos lembrar do texto que nos foi dado para memorização nesta semana, ok? Então, feche os seus olhos, lembrando, compartilhe, né? Compartilhe aí e vamos divulgar a palavra de Deus, vamos semear a boa semente, que é o assunto que nós temos abordado nas últimas semanas, ok? Então vamos falar com Deus nesse instante, interaja conosco, coloque aí a sua pergunta, caso haja, é óbvio, coloque aí a sua sugestão, uma palavra oportuna, aquilo que você quiser compartilhar com o grupo. Então põe aí, se você ainda não foi cumprimentado, dê uma boa noite para que a gente possa te identificar e então cumprimentá-lo nominalmente, assim como os irmãos que eu mencionei, a Dona Luzia, minha sogra, Dona Maria de Jesus. O Noel diz que estão juntos e separados. Eu sei como é isso, Noel. Quartinho isolado para preservar o restante da família. Muito bem, Ismael e Ana, lá de Agudos, Gabi de Mococa, bem-vinda. Dona Zilda, Dona Maria de Jesus. Então são esses os que já chegaram. A Neire e a Dona Irene que estão juntos. A Neire que estão lá, Dona Irene com a Dona Luzia. Boa noite, Neire. Espero que todos estejam aí bem, não é? Sob os cuidados do nosso bondoso Pai. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, obrigado por esta oportunidade rica de estudar a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, edifica a nossa vida e, ó Deus, transforma-nos pelo poder que há no Teu Santo Espírito. Seja com todos aqueles que já estão conosco nesta noite, seja, Senhor Deus, com aqueles que enfrentam muitas lutas, todos estão lutando de muitas maneiras, mas há alguns, Senhor, que passam por uma situação nova, difícil, complicada e precisam, ó Deus, das nossas intercessões. Por isso nós nos lembramos do nosso irmão Carlos, por quem temos orado reiteradamente, e também rogamos pelo esposo da Patrícia, o Ruberval, que está passando por um momento extremamente delicado e difícil. Senhor, estenda a tua mão e tenha misericórdia da família. Fala-nos nesta noite, edifica-nos pela tua palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Claudemir, boa noite. Kátia, Félix, boa noite também. Vamos seguir. Bom, eu já dedurei, já entreguei, né, com o texto, agora não adianta. Essa semana, então, irmãos, nós estamos aí, né? A nossa irmã Ângela sugeriu, e aí ela falou que ela ficou nos devendo o cântico que nós vamos aprender. Um cântico muito lindo, ela cantou para mim, eu também não conheço, então nem me arrisco a cantá-lo. Mas nós vamos aprender para passar para os irmãos. Um texto, na verdade, que está lá no Salmo 66, versículo 20. E aí, Ângela, em breve aí a gente aprende. Você manda um áudio aí para mim, a gente pega aqui, né, a cifra aqui de ouvido e vamos ensiná-lo para a igreja, tá? Salmo de número 66, o versículo 20, um texto conhecido, nós já memorizamos esse versículo há um tempo atrás, tá? Mas é sempre muito oportuno, sempre bom trazê-lo à memória. Vamos falar juntos?
Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Mais uma vez. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Salmo 66, 20. Domingo na escola dominical, então, iremos a esse salmo e vamos juntos meditar no texto todo, né? E memorizar esse versículo. E bendito realmente seja o nome de Deus que não rejeita a oração dos seus filhos. Ouve, né? Como nós cantamos, seus ouvidos estão sempre atentos para ouvir o nosso clamor. Ok, pessoal, isto posto, nós vamos na continuidade do nosso estudo baseado na parábola do semeador. Então, boa noite aí a Marisete, que acabou de chegar também. Os outros eu já cumprimentei. Já. E o texto está onde? Quem é que se lembra? Bom, eu estou com ele aberto aqui, então para nós fica muito fácil dizer. Se você está aí com a sua Bíblia na mão, abra lá em Mateus, no capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 23, ok? Então, Mateus 13, 18 a 23. A Márcia vai fazer a gentileza de ler, e antes disso ainda cumprimento aqui o Celso Couto, bem-vindo, e também a Senira, que tem aí acompanhado fielmente as nossas lives, viu? Isso é muito bom. Então vamos lá, Mateus 13, 18 a 23. Primeiro evangelho, fica muito fácil, é só abrir e ler com a gente. Mateus 13, 18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É isso aí. Que Deus abençoe sua palavra, gravando no nosso coração. Amém. Nós vamos orar. Senhor Deus, fala a cada um de nós, todos nós que estamos aqui, aqueles que estão aí conosco, Deus, acompanhando pela internet, que o Senhor esteja falando às vidas, aos corações, casais, famílias, e que o Teu Santo Espírito transforme, santifique a nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, vamos lá. Nós estivemos vendo aí, em princípio, na semana passada, esta questão da semente que caiu à beira do caminho, não é? Então não vou me reportar ao que já foi dito antes, que antecedeu aí a semana anterior, não, porque senão a gente não vai ter tempo para abordar o assunto de hoje, né? Então, importa que nós lembremos que a semente é a palavra de Deus, então não está em pauta nem nada, absolutamente nada, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, nenhuma teoria. O que está aqui em foco é a palavra de Deus, inerrante, infalível, né? Perfeita. Revelação de Deus aos homens. Então esta é a semente que é lançada e os tipos de terreno estão, como nós falamos, representando o coração humano, certo?
E na semana passada, nós vimos o primeiro tipo de terreno onde o semeador, ao semear, deixou cair algumas sementes. Semente é boa em si mesma. Entretanto, se cair em terreno à beira do caminho, terreno de chão batido, onde as pessoas pisam, etc., não produzirá resultado nenhum. Zero. Então é como se alguém estivesse diante de nada. Apesar de a palavra de Deus ser em si mesma maravilhosa, rica, e segundo o Salmo 19, os preceitos do Senhor são mais desejáveis do que muito ouro depurado. Apesar disto, se cair num solo de chão batido, então é como se esse coração estivesse diante de nada. Então é aquele velho ditado que eu me lembro, nós falamos aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. É como você estivesse falando com um poste, né? Então não adianta, poste não ouve, poste nem sai do lugar, né? A não ser que o caminhão vá lá e tire, ou então algum maluco bata com o carro e aí ele vai sair, é óbvio, né? Mas por conta própria não. A melhor ilustração é a bíblica, não é? Que Paulo fala aos Efésios, dizendo que o estado do nosso coração, antes de ser vivificado pelo Espírito Santo, era o estado de morte, segundo Paulo aos Efésios no capítulo 2, estado de morte. Portanto, sem condições de enxergar, sem condições de ouvir, sem condições de falar, sem condições de esboçar qualquer reação. Então aqui estamos nós diante de um terreno de chão batido. A palavra de Deus é pregada, podemos falar de pecado, que é o que a lei faz. Primeiro ela mostra o pecado e diz que ordena que nós cumpramos, façamos a vontade de Deus e mostra a nossa incapacidade de cumprir. Veja que coisa interessante, não é? Vem Jesus e interpreta a lei como o legislador que é, né? Ele é o autor da lei, porque ele é Deus, e então ele vem, interpreta e mostra que ninguém é capaz de cumprir a lei. Por isso ele veio, inclusive, e disse, eu vim para cumprir a lei, né? Ele diz claramente. Então ele não veio revogar, é o que ele coloca na escritura quando foi batizado por João. Então não vim revogar, eu vim para cumprir, porque eu não posso, eu não dou conta, ninguém dá. Todos são pecadores e estão sem condições, quaisquer condições de cumprir a lei de Deus. Então, a palavra de Deus vem, é pregada, e eu estou me referindo à palavra de Deus. Volto a repetir, não estou falando de nenhuma caricatura de evangelho, não estou falando de nenhuma filosofia religiosa ou filosofia de qualquer outra natureza, o que inclui qualquer teoria, como a teoria da evolução. Não estou falando de ideologias políticas, sejam elas quais forem. Não. Estou falando da revelação que Deus dá ao homem de si mesmo através da sua palavra. O evangelho, portanto, está aí, não é? Então, caiu nesse coração duro, chão batido, e é como se tivesse caído nada. Quem sabe até um pouco de água que caiu e se evaporou, não é? Mas a água não é boa comparação, porque semente aqui é a palavra de Deus. Embora figuradamente a gente pode até usar, não é? E a boa semente não produziu. Muito bem, hoje o segundo tipo de coração a que nós faremos referência são os corações empolgados. É um bom assunto, porque nós estamos cercados por pessoas empolgadas. Nós mesmos ficamos empolgados. Eu vou aqui nessa introdução
lembrar que mesmo adultos como somos, não é? Nós podemos ficar empolgados com pequenas coisas, como por exemplo, um celular novo. Ah, tudo novo é bom, né? Um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova. E sabe que o nosso comportamento às vezes se assemelha ao das crianças, que ganham um brinquedo novo, que ganham algo novo e no início elas usam ali um dia, às vezes parte de um dia, às vezes nem isto, abrem o pacote, que lindo, que maravilhoso, mas logo a gente vê o presentinho tão novinho, tão carinho, né, deixado e posto de lado. Agora nós vamos tratar de algo assim. O evangelho não pode nem deve ser tratado desta... Ele até pode no sentido de ser passível de ser tratado desta maneira, como algo que no início empolga e depois, com o andar da carruagem, as pessoas simplesmente o isolam porque optam por outras coisas que julgam mais animadas, inovadoras, empolgantes, alegres e etc e tal. Então, vamos lá. Corações empolgados. No início, uma semente lançada em solo rochoso, diz o texto aqui, pode brotar muito facilmente. É o que Jesus diz através da parábola. Então, o que isso significa? Bom, durante o inverno, seja lá naquele contexto da Palestina ou aqui em qualquer outro lugar, as rochas passam que antes passaram dias recebendo aí o calor do verão, não é? E agora, com o inverno, vão se resfriando aos poucos. Além disso, vem a chuva e a chuva é suficiente para contribuir para este clima favorável para que a semente germine muito rapidamente. Me lembro, em alguns anos aí, não muitos, às vezes eu ia tomar o trem e eu saía bem de manhãzinha, aquele friozinho, né, com aquele orvalho da manhã, e eu ia pelos trilhos. Hoje não é possível mais, porque é perigoso, né? E eu ia, então hoje está tudo cercado lá e tal, lá em Vitória, do Espírito Santo. E sabe, como passavam vagões carregados de milho, né? Então esses milhos, esses grãos, caíam à beira dos trilhos, no meio das britas, e eles encontravam algum limo, alguma coisa que facilitasse o surgimento da planta. E olha quantas vezes eu passei por aqueles trilhos e vi tudo verdinho, verdinho, coisa linda de se ver. Mas, como diz a parábola, não havia solo suficiente para que eles criassem raízes. Já fez aquela experiênciazinha do grão de feijão? O caroço de feijão que você põe num copo d'água com algodão? O que acontece com ele? Ele brota, mas ele vai crescer ali? Não vai crescer, porque não há solo, não há terra para que ele crie raízes, cresça e produza e se multiplique. Então, esses brotos verdes surgem com muita rapidez quando há terra, por pouca que seja, e boa. Enquanto o resto do campo, você olha e à luz do texto, é isto mesmo que Jesus está colocando, está tudo seco. Aquele terreno rochoso, entretanto, ofereceu um ambiente muitíssimo favorável para que a semente ficasse verdinho, que frutificasse, e o campo ficasse verdinho rapidamente. Mas, repito, um solo rochoso. Estamos diante de um espetáculo, não é? Para um lavrador, entretanto, lavrador experiente, isso aí, olhar para um terreno por onde as pessoas passam e ver como se fosse uma enorme plantação de tão verde que é, isso não era nada, porque ele conhecia o terreno. E ele nem foi ali para lançar a semente naquele
terreno. Então, para um experiente lavrador, no caso aqui o pregador, a empolgação não acontece. Ele não se ilude. Ele não se nutre por falsas esperanças. Ele sabe a diferença entre o verde que resulta das pedras e aquela terra que ainda está seca, né? Que em algum momento poderá ser favorável para que então a semente encontre um ambiente propício para crescer, aprofundar raízes e se transformar numa planta frutífera. O semeador experiente sabe que a aparência inicial no solo rochoso é enganosa. E aí o que acontece, segundo a parábola? Vêm as chuvas, né? Aí o broto germina, a semente germina e aquilo se torna uma plantinha bonitinha. Mas aí o sol surge e aí aquele sol da primavera começa a esquentar aquela pedra e as pequenas plantas murcham. Por que isso acontece? Elas não têm raízes profundas. Essas raízes são fundamentais para que a planta cresça e frutifique. E aí, pelas raízes, essa planta recebe água. Por isso, muitas plantas resistem ao calor do verão, não é? Porque elas recebem nutrientes que vêm de baixo, inclusive. Mas aquela que cai em solo rochoso não conseguirá prevalecer. Observe aí o aspecto imediatista presente no texto e nós vamos ler em Marcos 16 e 17. Marcos 4, 16 e 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus Cristo sai da metáfora e explica o que significa ser uma semente que cai num solo rochoso. Então, são aqueles que recebem imediatamente a palavra, ouvem e recebem com muita alegria, entusiasmo e empolgação, mas não tem raiz em si mesmos. Então, são de pouca duração. Quando vem, olha aí, Jesus diz a angústia, lá no texto de Marcos, né? Vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o imediatismo é demonstrado pela maneira aqui rápida como estas sementes brotam e começam a crescer. Os evangelistas Mateus e Marcos procuram enfatizar a questão da apostasia, as dificuldades, a perseguição, o sofrimento. Lucas, no entanto, fala sobre a hora da provação. Veja lá no capítulo 8, no versículo 13. O que diz aí? Lucas 8:13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Muito bem. Então, os evangelistas se referem ao sofrimento que faz com que as pessoas mudem de opinião sobre a questão da religião. Quando chega a hora de tomar posição e pagar o preço, então essas pessoas mudam de interesse e se desligam da fé que abraçaram lá no começo entusiasticamente, com muita alegria. Então é uma questão de imediatismo, uma questão de momento, que este imediatismo e esta empolgação não fornece qualquer condição para durar, para esta fé permanecer viva, fervorosa. Não, isso passa. Então, pode ser também compreendido como uma espécie de modismo. Então alguém fala assim, eu já fui cristão, já frequentei igreja, eu já fui crente, como eu era animado, etc. Mas hoje
então é preciso parar e rever se este coração aí não se compara ao que Jesus está dizendo aqui, um solo rochoso. Bom, eu chamo isso também de superficialidade. O sol, que geralmente é sinônimo de fonte de felicidade, alegria, né, com todo o seu fervor e brilho, a Escritura usa o sol como sinônimo, símbolo de força. Neste caso aqui, da parábola, ele está sendo utilizado como representação de angústia e de perseguição. A razão deste aparente rigor, ou fervor, melhor dizendo, né? Não, desculpem. A razão deste rigor que o sol acaba representando para aquela plantinha no solo rochoso é a falta de umidade. Pois não, amor? A Gabi colocou, isso acontece muito em retiros, né? Normalmente, né, esse fervor e tudo, né? Gabi, faz um tempo que eu não sei o que é um retiro, né? Mas a gente sabe, né, que em ocasiões assim, quando a moçada, a juventude se reúne, o pregador é de fora, ou é um pastor de uma outra igreja, não é? Pode ser até o pastor da própria igreja, mas o ambiente em si é um solo superficial. Nisso você tem razão. A palavra é a mesma, mas o coração de muitos que estão ali está voltado para o entretenimento, para um namorico qualquer, né, o famoso ficar, né, para uma distração qualquer, menos para a palavra de Deus. Então, o justo, ao contrário desses entusiastas, desses empolgados aí, o justo floresce como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele vai resistir. Não importam quantas e quais sejam as suas dificuldades. Pensando da maneira que a Gabi colocou, também a gente assim, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o período de cânticos, por exemplo, na igreja, a gente precisa tomar cuidado porque mexe muito com as emoções, né? Também. Então, às vezes você tá lá e a pessoa que tá normalmente no teclado, né, que é o que dá aquele plano de fundo e tal, e momentaneamente aí, né, tem aquele encontro ali com Deus e tal. Na verdade, aí põe entre aspas, né? Um encontro com Deus. É um encontro que eu tô falando mesmo, né? É momentâneo, aquela coisa assim, que você foi muito mais levada pela emoção, né? Do que pela razão de fato. Então é preciso tomar cuidado, porque fica uma coisa muito superficial e aí cai no que diz a parábola, né? Então aquele momento ali ficou como a parábola, se a gente não tomar cuidado, é claro, né? Ficou momentâneo. Então, aquele fundo com o teclado e a pessoa que está conduzindo o momento de cânticos, né? Fala com aquela voz, aquele apelo, né? E depois, na segunda-feira, parece que esqueceu tudo, né? Agora é preto no branco, né? Acabou o colorido da música, o ambiente, né, todo favorável para o choro de emoção, para extravasar aquele sentimento, né, que está ali sufocado no coração. Faça uma experiência, leia a Bíblia, aqueles textos mais conhecidos, mas põe uma música no fundo e veja a influência que existe, muito bem posto pela minha esposa aqui. Bom, para este superficial coraçãozinho, não há coragem, falta convicção, falta estabilidade, falta perseverança. Ele é influenciado e levado, isso é muito perigoso, por qualquer vento de doutrina. Então, se o pastor fala, então, imagina, eu vou citar aqui um absurdo, né? O pastor está lá na frente, na empolgação, e diz assim, então nós podemos todos agora estar caminhando para o inferno, aleluia! E o povo, amém! Não podemos estar caminhando para o inferno. Eu não posso falar assim, não por mim.
Pode ser que alguns até estejam, mas aí é cada um por si, vai responder por si. Levado por qualquer vento de doutrina, empolgação, tem levado uns pregadores aí a falar certas bizarrices e até palavrões. No meio da empolgação, aí vem à baila aquilo que a pessoa realmente é. Bom, vamos ver o que Paulo diz lá em Efésios 4, versículo 14. Gabi, quando volta para casa, volta à rotina, não aguenta a pressão de ser cristão. É verdade, principalmente se tiver um marido como eu, né? Aí fica mais difícil ainda. Né, Gabi? Ó, vamos lá. Efésios, claro que eu brinquei aqui, que eu acho que eu não sou tão cruel assim, né, gente? Eu acho, né? Efésios 4, 14. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não sejamos mais como meninos. A ilustração que eu utilizei lá no início. Os meninos se empolgam com uma coisa no início e logo abrem mão dela. E nós crescemos e não nos enganemos. Esta realidade pode continuar no coração. Então não há profundidade, não há raízes, não há firmeza espiritual. Esta vida acaba tendo um significado passageiro. E aí pode dizer assim, foi bom enquanto durou. É como se o céu, que nós devemos aspirar com tanta alegria e almejar com avidez, é como se o céu fosse inferior às boas experiências que nós temos nessa vida. Isso é um solo rochoso. São circunstâncias que passam e passam logo. Outro texto que pode ser invocado aqui é aquele que fala dos 3 homens que não seguiram a Cristo. E a ênfase que eu quero dar está no primeiro caso. E isso está registrado em Lucas 9, 57 a 62. O Ismael também fez. Vamos ver o que diz o teólogo Ismael. Às duras custas hoje entendo que o culto ao Deus vivo tem que ser racional, não emocional. Graças dou a Cristo por ter nos aberto a mente. Tem razão, Ismael. É claro, eu sei que não é o que você não está dizendo aqui que o crente não vai se emocionar, se alegrar, né, sentir sentir emoções a ponto de derramar lágrimas, mas o culto que se presta a Deus não se fundamenta nas emoções, porque elas passam. É verdade. Obrigado, Ismael. Então, Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém que pondo a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. A minha ênfase está no primeiro caso aí, não é? O rapazinho empolgado, sim, eu vou te seguir para onde quer que fores. Interessante, se fosse eu ia dizer assim, que bom, estou precisando de gente como você, rapaz. Jesus vira para ele, no entanto, e diz assim, as raposas têm os seus covis, habitação, né? As aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, não tem onde reclinar a cabeça. Então, aquele rapaz era incapaz de saber o alto custo de se tornar um seguidor de Jesus.
E aí, diante desta empolgação, Cristo resume o seu ministério nestas palavras que eu acabei de mencionar. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você não sabe o que te espera lá na frente. Paulo conheceu bem de perto pessoas que foram empolgadas, que por algum momento chegaram a ser seus companheiros no ministério, mas depois o abandonaram. Vejam lá em 2 Timóteo 4, 10, 14 e 16. 2 Timóteo 4, 10, 14 e 16. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Demas amou o presente século. O que aconteceu com o outro aí, amor? Versículo 14. Ele ainda continua no versículo... Veja o 10 primeiro. Demas amou o presente século. Para Tessalônica. Crescente para Galácia. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Tito não quer dizer que Crescente e Tito tenham, até porque Tito, nós conhecemos, sabemos que ele é autor, na verdade Paulo escreve uma epístola a Tito, não é? Mas nesse caso aqui, eu creio que a ênfase recai sobre Demas, né? Que amou o presente século. E no versículo 16, nós temos um bom desfecho aí. Ele falou do Alexandre. O latoeiro que lhe causou muitos males. Que mais? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Como Jesus, o apóstolo Paulo pode ter sido cercado de muita gente, né, que é empolgada com a sua oratória. Eu me lembro aqui dos atenienses. Empolgados com a oratória, ficaram ali até Paulo entrar na questão da ressurreição. E eles então disseram, acerca disso aí nós ouviremos em outro momento. Solo rochoso. O Ismael pergunta, o que significou esse abandono dos companheiros do apóstolo Paulo? Bom, aí eu acho que respondi antecipadamente, né? Demas, Paulo explica, amando o presente século, né? Outros deixaram o apóstolo Paulo porque foram incumbidos de outras missões. O caso de Tito, o caso de Timóteo, que foi filho na fé de Paulo, a quem ele está escrevendo a propósito aqui também. Paulo teve muita gente ao seu lado, mas Paulo teve gente que ouviu o evangelho, se empolgou, mas foi como uma terra, um terreno, né? Uma terra posta sobre a rocha, que empolgado no início, com o perpassado do tempo aí, deixaram o apóstolo Paulo e eu acho que Demas é um símbolo, pode ser aqui um símbolo dessas pessoas. Outros, como Alexandre, foram verdadeiros traidores. Jesus teve um que foi Judas, né? Verdadeiros traidores. Por quê? Porque causaram males. E aí, Alexandre, creio eu, pode também servir de um bom exemplo daqueles que, diante de Paulo, em algum momento estiveram entusiasmados, mas com o tempo se transformaram até em adversários, causando muitos males à pessoa e à vida do apóstolo Paulo. Terreno rochoso, corações empolgados. Não sei se eu respondi, Ismael, aí, sua pergunta, não é? Então dá um feedback, que senão eu vou tentar explicar de uma outra forma, tá bom? Então esta realidade, meus irmãos, persiste hoje e deverá continuar até a vinda de Jesus Cristo. E não é preciso muito trabalho para perceber esta triste realidade, não. Para pessoas assim, a vida cristã no começo parece muito jóia, muito boa, atrativa, uma vida de benefícios inesgotáveis e de problemas resolvidos. Mas, quando alguém assim está frente a frente com alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma luta que parece não acabar mais,
então aquele mundo que ela pintou de maneira muitíssimo colorida, agora adquire uma aparência cinzenta e desanimadora. Então, aí vem a pergunta que o apóstolo Paulo faz, né? Num dado momento, numa das cartas que escreve, né? Vocês estavam correndo tão bem, o que é que vos impediu de permanecer assim, de obedecer à verdade? Estavam vindo tão bem, não é? Então, muitos pensam ter conhecido... O Ismael respondeu aí, amor? Sim, eu entendi. Ok. Então, muitos pensam ter conhecido o Evangelho, mas passaram longe disso. Porque a palavra de Deus tem um poder transformador inimaginável e oferece raízes. A palavra de Deus oferece raízes profundas ao coração que a recebe, para que a gente tenha condições, o cristão tenha condições de suportar as adversidades. O outro aspecto que nós detectamos aqui pelo texto lido aos Efésios tem a ver com os enganadores, não é? Então falamos dos evangelhos que enfatizam o sofrimento, mas também não deixam passar despercebidos os falsos mestres, os falsos pastores, mercenários, despreocupados com a santidade deles próprios e a salvação, inclusive deles, não é? E também, é óbvio, dos seus ouvintes. O Senhor Jesus nos alerta sobre isso, texto que nós já lemos aqui, mas vamos ver uma parte dele em Mateus 24, 5 e 10 a 12. Mateus 24, 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 10 a 12. 10? Ok. Minha Bíblia não está aberta, então eu tenho que ter paciência para esperar, porque às vezes eu interrompo quem está lendo antes de concluir o texto, né? Então observe aí o que Jesus está dizendo. Virão tempos em que esses enganadores se multiplicarão. Se você acha que já existem muitos, não se iluda não. Pode aumentar muito mais. Muito mais. Se você acha que estão propagando coisas terríveis em nome do Evangelho, não é para não usar qualquer outra expressão aqui, não se engane não. Coisas piores serão ditas e feitas em nome de Jesus. E o resultado qual será? Aquilo que parece ser a boa semente e não é, então gerará resultados catastróficos. Mas neste momento, importa que, veja só, alguém leve para o púlpito a Bíblia, que é a semente, é a boa semente, mas não faça o bom uso dela. Ele próprio é um terreno rochoso. É claro que aqui a figura do pregador não é este terreno, não é? Mas onde cai a palavra. E se a palavra caiu no meu coração e eu faço um uso leviano da Escritura, eu sou o primeiro terreno rochoso que recebeu essa palavra, empolgado com o púlpito, com as multidões, e falo o que me vem à cabeça, o que eu entendo por ser bíblico, e as multidões entram em delírio, e em nome de Jesus se faz coisas terríveis. O apóstolo Pedro também compreendeu muito claramente este perigo que já rondava a igreja primitiva. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, 1 e 2. Segunda de Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, observe, a ênfase que eu quero dar aqui está para as multidões que ouvem e veem certos pregadores como se fossem bons semeadores.
E como se o que eles estivessem dizendo fosse a boa semente. E aí, enganados, não têm condições de assimilar, de conhecer a verdade e reagir positivamente a ela. Porque antes de reagir positivamente, a reação é de reconhecimento de pecado e nulidade. E então arrependimento e mudança de vida. Bom, a palavra enganar é muito importante. Porque quando a verdade é ensinada e buscada, não existe engano. O Evangelho não é uma ilusão. Ele não é oferta de uma vida confortável e cheia de soluções fáceis para problemas difíceis de qualquer natureza. Não! Não é a boa semente o que se tem espalhado e aglutinado multidões. Não é. Na realidade, é exatamente o contrário. O problema é que há muita gente em busca de uma vida confortável chamada de vida cristã. Muita gente. Agora olha para Jesus. Aponte, por favor, as facilidades que envolveram a vida de Cristo e o seu ministério. Olhe para os apóstolos e tente encontrar algum conforto, alguma facilidade na vida destes homens. Olhe para os profetas, todos os que ouviram a voz de Deus, abraçando a sua vontade, sem restrições e sem qualquer tipo de ilusão. Eles sabiam o custo de dar ouvidos a Deus e de andar nos seus caminhos. Eu concluo, portanto, dizendo o seguinte: em qualquer área da nossa vida, não será difícil desanimar quando nós projetarmos um futuro que nunca chega para nós. Aí é fácil desanimar. Entra para a igreja, ouve um pastor, o pregador, seja ele quem for, fica animado, acredita em promessas e desanima com o tempo. Pois não, Ismael? Como explicar para um pecador, como explicar para um pecador admitir o seu pecado, sendo que este acredita que o batismo já o salvou de todos os pecados? Bom, Ismael, explicar não é o problema. A questão aqui é como o pecador vai receber o que você está dizendo. Porque a verdade deve ser dita. O evangelho tem que ser anunciado. E aí você diz para o pecador que ele está numa condição complicada e delicada, mas se você não orar pedindo a Deus que, por sua vontade, abra o entendimento, os olhos e o coração desse pecador, ele pode até ser como um terreno rochoso, porque você não deixou de falar a verdade, o evangelho. Entretanto, ele não estava preparado para ouvir a Escritura. Então, o pregador, veja só, para resumir a resposta, a pergunta que você fez: você é um semeador. Cuide de semear a boa semente. Doa quem doer. Ela é também encorajadora. Ela é consoladora. Ela é fortalecedora. Ela nos leva ao conhecimento de Deus. Mas eu disse no começo, doa quem doer. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade decadente e ao pregar o evangelho, inicialmente pode ser muito impactante. Mas você não vai criar alguém que no início esteja empolgado e depois se arrependa e volte atrás. Minha esposa está rindo de uma outra coisa aqui, viu, gente? Só para esclarecer aí. Então, espero ter respondido. Ismael, me dá um retorno novamente aí. Né? Seja você o semeador, semeie a boa semente e ore para que os resultados surjam. Não queira converter o coração, porque nós não faremos isto. Agora, eu estava dizendo, nós somos, em qualquer situação da nossa vida, propensos a desanimar, profissionalmente, afetivamente, eclesiasticamente. Não é isso, na verdade, não é uma especialidade humana ficar firme quando os ventos são contrários. Não é.
estou caminhando para finalização, tenha um pouco de paciência, por favor. Então, vejam como é fácil, para mostrar quem nós somos, como é fácil abandonar projetos simples do nosso dia a dia. Mas na vida cristã, não há espaço para brilhar primeiro e terminar no escuro, numa condição cinzenta, depressiva, desanimadora. Não! Ainda que o caminho não seja fácil, o que ocorre na vida cristã é exatamente o contrário. Começa-se no estado de morto espiritual e termina na condição de mais que vencedor, em estado final ainda, né? Depois da morte, glorioso juntamente com Cristo. Esta é a realidade do cristão. Não há espaço para murchar na fé. Não há espaço para desanimar e ficar pelo caminho. Agora a questão é a seguinte, perguntas que eu faço. Quantos de nós podem assimilar isto? Que tipo de terreno é o seu coração? Quantos podem dizer que a sua vida hoje é muito mais brilhante, madura, forte, cheia de vigor, esperança, fé, confiança, muito mais do que no início, quando conhecemos o Evangelho? Quantos? Se não for assim, então alguma coisa está errado. As raízes podem estar fincadas em pouca terra. É possível que muitos tenham atingido as pedras e agora começam a murchar. Agora, pode ser de uns anos para cá. Pense na pandemia, por exemplo. Ocasião perfeita para mostrar quantos terrenos rochosos nós podemos ter entre nós. Isso não é vida cristã. Não é resultado do Evangelho. Não é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, de acordo com 1 Coríntios 2,9, nós conhecemos tão bem, não é? Pode ler, amor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na sequência Paulo vai falar, mas foi revelado a nós. Então, mas isso está lá no último tipo de terreno, né? Vamos pensar agora sobre a disposição que tem sido manifesta através de nós diante das inúmeras dificuldades que nós sofremos por causa do nosso compromisso com Cristo e com o Evangelho. Então, não estou falando aqui de desânimo porque eu comecei uma faculdade, descobri que não era o que eu queria, vou fazer outra coisa. Não estou falando disso aí. Estou falando daqueles que começaram bem, pensando que estavam seguindo a Cristo e no meio do caminho se deixaram sucumbir, porque diante das tribulações, no caso aqui dos apóstolos, das perseguições e mortes, das tribulações, perseguições e mortes, então concluíram, não é o que eu quero para a minha vida. É uma pena, porque quando estiverem diante de Deus, vão descobrir tudo aquilo que abriram mão enquanto estavam vivos. E agora, diante de Deus, tarde demais para tentar fazer aquilo que em vida não fizeram. Não vamos ser, meus irmãos, como um solo rochoso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Então nós vamos orar. Meu tempo está ali cravado, né, pelo relógio que está atrás de mim aqui. E eu vou pedir a Márcia que faça esta oração final. E assim nós vamos terminar o estudo da noite de hoje. Na próxima semana seguimos, porque aí vem outro terreno muito mais comum. É aquele que está entre os... Não dá tempo. Não é? Aquele terreno que está entre os espinhos, tá? A não ser que seja uma canção pequena. Aí podemos. Eu tinha pensado em outro. Não vai cantar? Não, porque é maior. Então tá bom. Então vamos orar. Vamos acompanhar minha esposa em oração. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Deus que nos orienta, nos exorta. Deus, e nos ajude
para que nós possamos refletir nela, buscar, Senhor, arraigar estarmos com as raízes cada vez mais profundas, arraigadas, solidificadas, segundo a Tua palavra, para que nenhum vento, nenhuma tristeza, nenhuma frustração, nenhuma angústia, nenhuma decepção possa nos tirar, Senhor Deus, do Teu caminho, Pai amado. Fala cada dia ao nosso coração, dá-nos cada vez mais desejo de Te conhecer, dá-nos cada vez mais amor ao Teu reino, ó Pai amado, e ajuda-nos a buscar, ó Deus, em Ti todo o crescimento para a nossa vida, através da Tua palavra, Senhor. Santifica a nossa vida. Fala, Senhor Deus, cada dia a cada um de nós. Guarda cada um que esteve conosco nesta noite. Alcance, Senhor, a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou despedir-me dos que entraram aí, participaram conosco hoje. A Beth, que encabeçou a lista, né? Tinha mais gente antes da Beth, mas nós não vimos. Acho que a gente entrou uns minutinhos atrasados aí. O Abete, boa noite. Dona Alvina, Noel, Elaine, Sidoca, Ariane, Presbítero Osmar, Nair, João Costa, Luzia, minha sogra, Neire, Dona Irene, Dona Maria de Jesus, o Ismael e Ana. Boa participação, gosto muito quando vocês interagem. A Gabi também, obrigado. Dona Zilda, Neide, já falei, Dona Irene, Claudemir, Kátia Félix, Marisete, Celso Couto, Senira, Roselaine, Simone Matano, Dona Maria Xavier, Rosa Ferreira, Dona Marta, Seu Joel, Pedro Henrique, Patrícia Alvarenga, Ana Lúcia, Onofre, Rogenir, Macedo. Perdão, mais uma vez, Regenir Macedo e a Rose Oliveira. Quem mais estiver aí, se eu não citei o seu nome, é porque não apareceu pra gente aqui, tá bom, gente? Compartilha. E certamente você estará contribuindo para que a palavra de Deus seja divulgada de alguma forma. Peço à minha esposa que então nos desconecte, vamos dizer assim, na internet, né? Tecnologicamente falando, mas vamos permanecer conectados organicamente, como o corpo de Cristo que somos. Até breve, se Deus quiser.